Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu sei que eu não fiz o vídeo de pré-jogo aqui, deu uma correria, não consegui me ajeitar no cronograma e acabei perdendo tempo para fazer. Mas eu vim aqui para falar um pouco sobre São José 0, Inter 1 pela 7ª rodada do Campeonato Gaúcho de 2024. Bom, e antes de começar aqui a minha análise, né, eu quero deixar bem claro que esse vídeo, todos os elogios que eu fizer ao time e aos jogadores, eu vou estar fazendo um elogio já com os descontos da partida, tá? Como assim descontos? Porque era um jogo onde era impossível se jogar bem, tá? Por causa do gramado, que era um gramado onde era, assim, não era propício para se jogar futebol, tá? Vou falar um pouquinho melhor sobre o gramado depois. Era um time completamente descaracterizado, né? A gente tinha 2 titulares só jogando, o Bustos e o Vitão. Então era uma situação muito aquém da ideal para se jogar futebol. Mas mesmo assim a gente conseguiu ver muitas coisas boas do time do Inter. E fugindo do óbvio, eu vou começar com uma coisa boa que, cara, foi uma surpresa para mim, que foi o Tauan Lara. Eu gostei muito do futebol do Tauan Lara, pelo que ele apresentou tecnicamente, tá? Eu acho que ele foi muito bem na posição de lateral esquerdo. É uma posição onde a gente tem só um jogador, que é o René, né? Então a volta do Tauan Lara desse jeito é um alento pro restante do campeonato, pelo menos. E não só na sua qualidade técnica, mas também na sua vontade. Ele demonstrou, cara, ele queria estar ali em campo, ele demonstrou vontade de estar em campo, ele demonstrou que estava querendo aproveitar aquela oportunidade. Então o Tauan Lara é um ponto muito positivo do jogo contra o São José, tá? Outro ponto muito positivo foi o Gustavo Prado, que na minha opinião foi o melhor jogador em campo. É um jogador que foi o cara que fez o cruzamento que deu origem ao pênalti, né? Então, cara, mas no geral o Gustavo Prado é um jogador muito bom. Ele é um cara que aparece pro jogo, é um cara de bom passe, ele até tem uma certa boa velocidade, é um jogador muito inteligente, então eu gostei muito do Gustavo Prado, tá? Cara, de resto, no geral, isso é uma coisa que eu falei na jornada do Vozes, tá? A gente não tem um jogador que não tenha ido bem. Talvez ali, assim, o Robert Renan destoou dele mesmo, tá? Ele não foi o melhor Robert Renan que a gente já viu jogar. Mas de resto, cara, o Depena fez uma boa partida, e não só por causa do gol. No geral, ele fez uma boa partida. Inclusive, o Depena, em 2024, sempre que ele jogou na posição dele ali, né, no meio campo, ele vem rendendo bem, ele vem dando uma boa resposta. Então isso é outra coisa, tá? Porque ele terminou 2023 ali, a gente não sabia o que ia acontecer. A gente já tava querendo, pô, será que a gente não pode dispensar ele para abrir uma vaga de estrangeiro? Tá rendendo bem, voltou bem para 2024, novamente, na posição dele. Quando desloca ele para lateral esquerda, aí é um problema, aí fica um desastre mesmo. Mas na posição dele ali, ele tá rendendo bem, ele tá dando uma boa resposta. Talvez não para ser titular, mas para um bom reserva ali, para entrar eventualmente no segundo tempo, para dar uma maior cadência no jogo. Tô gostando também do Carlos Depena nesse início de temporada. E assim, vamos falar do gramado, tá? Era um gramado que, cara, eu vou ser bem sincero, todas as críticas que eu fizer ao gramado aqui não tem nada a ver com o São José, tá? Eu sei que o São José, ele faz, não só o São José, mas todos os times de interior, eles fazem o possível e o impossível para manter o gramado com qualidade de um time profissional. Eu sei, tá? Eu sei. Então, porém, eu sei que as verbas que eles ganham talvez não sejam suficientes para que melhorem a condição dos gramados, tá? Então, essa parte eu sei, eu tô ciente. Então, estejam cientes que todas as críticas que eu fizer a partir de agora ao gramado não tem a ver com São José, tá? Mas sim a qualidade do gramado mesmo. E assim, gente, era um gramado de society. Se você já jogou futebol 7 aí com seus amigos, você sabe o que eu tô falando. É um gramado de plástico com aquelas borrachas que, cara, eu que não joguei futebol, tá? Eu tava com aquelas borrachinhas aqui no pescoço, tá? Quando eu subi ali pra cabine ali depois da coletiva do Cudê. E eu não caí nem nada do tipo, eu simplesmente tava com borrachinha aqui de estar ali, entendeu? E também, sem falar do meu tênis, que também tava cheio de borrachinha quando eu cheguei e tive que tirar. Então assim, gente, é um gramado de futebol 7. E assim, eu jogar no gramado de futebol 7, o Alexandre Ernst jogar, o Colar, enfim, nós, pessoas que não somos jogadores profissionais, é uma coisa. O futebol profissional, ele não pode ter um gramado desse jeito, tá? Não pode. Isso aí não é só prejudicial ao espetáculo, né? Porque não tem como jogar futebol naquele gramado, mas também a questão física dos atletas, né? A saúde dos atletas. O próprio time do São José
perdeu um jogador com 6 ou 8 minutos por causa de lesão, entendeu? Então, é um gramado que, cara, ele não prejudica só o espetáculo, mas ele pode prejudicar também a temporada. Daqui a pouco quebra um jogador muito importante, não só pra Inter, mas pra São José. E aí, como é que fica? Fica complicado, né? Então, eu acho que a federação tinha que rever essa questão do gramado, tá? Porque ela é muito prejudicial na questão de, sabe, tudo. Pode quebrar completamente a temporada de um time. Então, é muito preocupante que esse tipo de gramado ainda seja aceito em futebol profissional, tá? Inclusive, um dirigente do São José, ele falou, o Nilson Batista, antes de começar o jogo, ele falou que, nenhum jogador do São José reclama, quem reclama são as outras equipes e tal, dirigentes. O Johan, depois do jogo, eu consegui pegar uma palavrinha com ele e ele deu uma reclamada com o gramado, tá? Ele não elogiou o gramado. E assim, é óbvio que os jogadores do São José não vão falar mal do gramado, porque é o time onde eles jogam. E eles jogam num time de Série C. E esses jogadores, daqui a pouco, se eles não performam bem num time de Série C, no São José, no Ipiranga, no Caxias, talvez eles não tenham outra oportunidade para ir para um time de Série C ou outro time de Série B, entendeu? Para eles evoluírem na carreira. Talvez aquele time, o São José, seja a melhor chance da carreira dele, entendeu? Então é óbvio que ele não vai reclamar, porque daqui a pouco ele reclama e aí o dirigente vai pensar assim, pô, não tá bom aqui, então tchau, sai fora, entendeu? Então é óbvio que os jogadores do São José não vão reclamar do gramado, entendeu? Tipo, é óbvio isso, mas é aquilo. Então, mas novamente, o problema não é o São José ter um campo desse. Talvez se o São José tivesse um campo natural, as condições de jogo estariam piores do que estava ontem, entendeu? Mas o problema é a federação. A federação tem que rever a questão das verbas, de distribuição de verbas, né, para que os times do interior tenham melhores condições para melhorar seus gramados. E, cara, a gente tem que profissionalizar o futebol. Se o estadual não vai acabar, e assim, é uma utopia o estadual acabar, a gente tem que rever essa questão dos gramados, tá? No mínimo os gramados, tá? Então, essa é uma reflexão que eu faço. Temos que pensar em como melhorar a questão dos gramados. Talvez tirar a dupla Grenal de uma primeira fase de Gauchão e botar só numa eventual segunda fase, diminuir a verba da dupla Grenal e repassar aos clubes do interior, talvez seja uma opção. Enfim, algo tem que ser feito sobre isso. E no geral, tá, gente, não tem muito mais o que falar. O Eduardo Cudê, ele foi muito bem na coletiva, né? Ele já começou a coletiva pedindo desculpa pela aquela cena que aconteceu entre ele e o China, sabe? Foi uma coisa bem feia, eu tava na beira do campo ali, deu pra ver que, tipo assim, eles foram separados, assim... Sério, se não fosse o quarto árbitro, eles iam se pegar feio, tá? Eles realmente iam pras vias de fato. Ele falou bem do Gustavo Prado, né? Ele falou ali que ele não cobra, tipo, se errar um passe, ele deixa um clima leve pro jogador poder performar da melhor forma. Ele fala isso, ele deixa isso bem claro, assim. E também falou sobre Pedro Henrique e Gabriel, né? Gabriel que recebeu sua primeira oportunidade em 2024. É aquilo, não foi mal, mas também não foi bem, mas também não conseguiu ter muito tempo pra performar futebol. Não tem como fazer uma análise tática, técnica sobre ele. Mas assim... A impressão que eu fiquei, tá, da coletiva, das palavras do Cudê, é que esses dois jogadores não vão continuar no Inter, tá? Essa é a impressão que eu tive, essa é a visão que eu tive ontem e depois hoje reescutando a coletiva do Cudê. Eu tive a sensação de que não vai rolar Pedro Henrique e Gabriel em 2024, tá? Pelo menos foi isso que eu senti. E é isso. Obrigado pela paciência, obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece. Me siga aqui nas outras redes sociais. E é isso. Vamos agora esperar, né, os bastidores de São José e Inter. E agora é contra o Brasil de Pelotas no Beira-Rio, o próximo jogo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e vamos Inter!